Vamos começar. Depois a gente joga um terrorzinho. Mais de um ano sem vídeo. Eu sei, é bastante tempo. Se você quiser ver só o iceberg, é só pular pra próxima timestamp. Caso você queira saber o que aconteceu comigo nesse um ano, fica à vontade. Bom, eu não sou muito bom nisso, mas primeiramente, desculpas. Eu deveria ter avisado vocês que eu ia sair por um tempo. E também me perdoem a todas as pessoas que me chamaram no Twitter ou mandaram comentários perguntando como eu tava e eu não respondi. Não foi por arrogância, foi só pelo simples fato que eu queria tirar um tempo e não tava mexendo em nenhuma rede social. Eu tava realmente bem zoado em relação a isso. Mas sendo direto, que houve, exatamente. Bom, pra quem não sabe, meu canal explodiu quando eu tinha por volta de 15 a 16 anos. Então foi um choque muito grande pra mim. Eu era e ainda sou uma pessoa simples, eu sou bastante reservado e nunca consegui lidar bem com, entre aspas, a fama. A verdade é que eu tava perdido e cada vez mais ansioso. Por isso que eu larguei tudo tão repentinamente. Eu já dizia a alguns amigos próximos que eu queria sair disso há um tempo. Parece até que eu tô falando de droga. Mas era muito exaustivo. E outro fator importante foi o tempo, porque com a volta das aulas presenciais, que eram agora obrigatórias, eu não podia mais ficar simplesmente gravando enquanto rolava aula online. Então, por uma questão de bem-estar, de saúde mental e tempo, eu tive que simplesmente parar. E sim, no meio do ano eu tinha pensado em voltar, mas novamente a minha apatia e falta de interesse vieram mais fortes do que nunca. Eu cheguei a um ponto que eu só fazia roteiro. Eu não tinha mais energia pra gravar ou editar. Eu fiquei com cerca de 5 roteiros prontos nesse tempo, sem dar continuidade nenhuma. Mentira, teve um que eu cheguei a gravar, mas o áudio corrompeu e eu simplesmente coringuei e parei. Agora o motivo de eu ter privado os vídeos por um tempo foi porque pessoas da minha vida pessoal descobriram o meu canal. E eu realmente não tava afim de ser doxado. Até porque, como eu já disse, eu sou bem reservado. Então, de forma geral, só queria me desculpar às pessoas que eu não respondi, que me procuraram e que podem contar comigo nesse ano, que eu vou dar meu máximo pra continuar gravando. Eu não vou prometer mais nada. E eu ando melhor da cuca e com mais tempo livre. Então, bom, vamos ver se esse ano rola mais alguma coisa. Bom, essa foi uma explicação curta. Obviamente tiveram outras questões mais pessoais, mas acho que não me cabe ficar falando aqui. E sejam bem-vindos de volta ao canal. Iceberg, eu acho que hoje em dia todo mundo sabe o que é. Ele é uma metáfora para um conteúdo onde no seu topo estão tópicos conhecidos e tranquilos, e quanto mais fundo vai, mais bizarras e desconhecidas ficam as coisas. Sobre esse vídeo em específico eu tenho que avisar que para você que for sensível ou for muito novo, eu não recomendo que assista, já que ele envolve casos reais de crimes, algumas lendas e sites perturbadores, incluindo tópicos que envolvem coisas bem pesadas. Então, se você se enquadra nesse grupo, eu realmente recomendo que você não assista. Bom, chega de enrolação e sejam bem-vindos de volta ao canal. Bora pro vídeo. Kushisaki Onna. Essa é uma lenda urbana de uma mulher muito bonita que está sempre utilizando uma máscara. O que é bem comum não só no Japão, mas agora no mundo todo por causa daquela doencinha que eu não posso falar o nome. Ela é dita como uma mulher alta de cabelo longo e escuro e normalmente usando um vestido ou sobretudo. E dizem que essa mulher chega em homens que estão andando sozinhos pela rua e pergunta: "Watashi kirei?" Em português, "Você me acha bonita?" A resposta comum é sim, afinal ela é realmente uma bela donzela. Mas aí que vem o plot twist, ela tira a máscara e você se depara com a boca rasgada canto a canto. E ela pergunta: "E agora, você ainda me acha bonita?" Se você responder que sim, ela vai deixar sua boca igual a dela, cortando com uma tesoura. E se você responder que não, ela te mata. Porra, como é que ganha? Aí é foda. O Homem das Respostas. Essa é uma lenda em que você vai precisar de 10 pessoas, cada um com um celular. Vocês vão se juntar em uma fila em ordem, numerando assim as 10. A primeira deve ligar para a segunda para a terceira, até chegar na 10ª, respectivamente, e a 10ª ligar novamente para a primeira. Nessa hora, todos devem colocar os seus celulares no ouvido. Já que todo mundo está ligando, significa que os celulares estarão ocupados, mas estranhamente, alguém aleatório na fila terá seu telefone atendido e ouvirá a voz de um homem na linha. Este é o Homem das Respostas. Enquanto você estiver na chamada, você pode perguntar o que quiser a ele. Porém, em cada pergunta que ele responder sua, ele te fará uma pergunta também. E caso você não saiba a responder, dizem que uma mão sai do celular e arranca uma parte do seu corpo. Dizem que o Homem das Respostas é um espírito de uma criança que não tinha corpo, só a cabeça, e o seu espírito fez esse jogo para atrair crianças e pegar seus membros para se completar. Kune-kune. Kune-kune é uma lenda rural do Japão, sendo que ela acontece normalmente em campos bem verdes, sendo mais comum ocorrer em meio... Pô, o nome do vídeo é Iceberg das mídias japonesas. Eu achei que era jogo raro.
Eu achei que era jogo raro, pô. Mídia japonesa, eu achei que era jogo raro. Dia ou tarde pra Play noite 2. no verão. Essa lenda conta que você pode avistar uma espécie de névoa branca se contorcendo. Deixando-se levar pela curiosidade, muitas pessoas encaram essa entidade, e o que acontece com elas é dito nesse relato. Certa vez, um jovem garoto e seu amigo, após uma longa tarde de diversão nos campos de uma pequena cidade em Hokkaido, passam a olhar para o pôr do sol com seus binóculos, até que um deles avista uma névoa branca e decide vê-la com o binóculo. Quando o faz, ele faz uma cara de espanto e fica paralisado. Seu amigo curioso pega o binóculo de suas mãos e vê também a figura branca se contorcendo. Logo assustado, olha para seu amigo e o vê dançando de forma impossível a nossos corpos, se contorcendo como uma figura e quebrando todos os seus ossos. E logo involuntariamente ele começa a fazer o mesmo, sentindo uma dor insuportável até sua inevitável morte. Hospital Isekai. Esse é um hospital normal, porém com um site completamente lunático e bizarro que deu base a relatos de pessoas que sofreram de epilepsia por causa do mesmo. Em 2013 o site foi retirado do ar para em 2014 voltar de forma mais profissional. Teketeke. Keteke é um espírito vingativo que, quando ainda era humano, durante os anos 40, apanhou, foi pastada e sofria bullying diariamente. Isso fez com que ela se jogasse na frente de um trem, que só passou pela metade de baixo do seu corpo, arrancando suas pernas, fazendo-a ter uma morte terrível e dolorosa. A Teketeke tem esse nome por quando andar com suas garras e cotovelos fazer um barulho de tec-tec. E dizem que ela anda com uma foice para cortar as pessoas no meio, remetendo à forma com que ela morreu. A fita de Akihabara. Essa é conhecida como a fita mais estranha ou desconhecida do Japão. Um japonês comprou essa fita por mais ou menos R$2,50 em Akihabara. Escutou o som e não conseguiu identificar que música ou que artista era. Então ele postou a fita no 2chan. Porém ninguém reconheceu o som e muitas pessoas, principalmente japoneses, acham ela bizarra, já que dizem que a letra... E essa tec-tec não dá nem pra... Tá bom, parei. faz simbolismo ao suicídio. Existem várias teorias dessa fita, de que ela era uma OST de algum anime ou uma música de comercial. Enfim, daria pra fazer um vídeo imenso só sobre ela. E não vai dar pra pôr tudo isso no iceberg, já que consumiria pelo menos uns 40 ou 50 minutos de vídeo, já que tem muita coisa dela. Mas algumas pessoas dizem que a pessoa que canta essa música é a Rika, do Ali Project, que é uma banda que já escuta há muito tempo e o vocal realmente parece bastante. Tem algumas outras evidências que podem comprovar isso. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais completo sobre o caso. Aqui. Kenshinime no Ai no Kiriko. A tradução desse pode ser dita como Conhecendo a Princesa Angelical. Tem outras interpretações pra esse nome, já que tá escrito em hiragana, mas como eu não sei nada de japonês, eu vou com essa mesmo. Mas enfim, o que é isso? Basicamente um blog com coisas bizarras, e fica mais bizarro ainda pelo fato de que eu não sei japonês, então as frases não têm sentido nenhum. É mesmo, traduzir japonês é uma merda. Fica tudo sem sentido no Google Tradutor. Oxi. Rikiko-san. Rikiko era uma jovem garota que sofria por graves problemas com depressão e ansiedade. Ela sofria abusos em casa e bullying na escola. Por sofrer com violência doméstica, ela sempre ia pra escola com hematomas e machucado, deixando deformada. E esse era um dos motivos mais comuns para o seu bullying, pessoas zoando sua aparência danificada pelos seus próprios pais. A lenda diz que após tudo isso, Rikiko cometeu suicídio como forma de escapar dessa terrível vida, tornando-se assim um espírito vingativo. Dizem que em dias de chuva nas cidades do Japão, Rikiko sai perambulando por aí procurando todos que foram maldosos com ela. E a lenda diz que ela pega essas pessoas, as arrastam pelo cabelo, fazendo-las ficarem carne viva e deformadas. Após a sessão torturosa, ela arranca todos os membros da pessoa e a decapita. E como se não bastasse, ela leva seu corpo e suas entranhas para a casa dos seus familiares. O problema dessa lenda é que Rikiko não consegue distinguir quem é quem. Então muitos inocentes que nunca nem a conheceram são mortos e trucidados. Por isso muitas pessoas têm medo de saírem sozinhas em dias chuvosos no Japão. Akamanto, colas e banheiros públicos japoneses. Dizem que quando você estiver fazendo suas necessidades, a Akamanto pode aparecer e perguntar se você quer papel azul ou vermelho. Caso a pessoa escolha o papel azul, ela será enforcada até a morte, deixando-o azul. Caso escolha o vermelho, ela será cortada e picotada até ficar vermelha. E caso a pessoa escolha uma outra cor ou tente enganar a Akamanto, ela será arrastada para o outro mundo, o mundo dos mortos. Então, como se salvar desse espírito? Simples, é só negar qualquer tipo de papel. A história de Akamanto é de um rapaz que foi assassinado em um banheiro.
Estação Kizaragi. Essa foi uma história contada no Doishan, logo levada ao 4chan. Nela conta a história de um jovem adulto que voltava para casa após um longo dia de trabalho. Então ele pegou o último trem de sua estação. Porém o trem já andava fazia 20 minutos, sem nenhuma parada. Então ele postou no Chan o que estava acontecendo e disse que nos vagões só tinham 5 pessoas, mas todos estavam dormindo. Aconselharam ele a ir ver se o maquinista estava lá. Ninguém respondeu. Até que o trem finalmente parou em uma estação chamada Kirazagi, no qual o jovem nem os usuários do Chan conheciam. Agora ele estava preso nessa estação, que não tinha tabela de horário para quando vinham os próximos trens, e ainda era no meio do mato. Então ele ligou para seus pais e para a polícia. Ambos disseram que não sabiam onde era a estação Kizaragi, e acharam que era algum tipo de brincadeira. Então ele começou a andar pelos trilhos para voltar para a estação de antes, até que um velho o chamou, dizendo que era perigoso andar pelos trilhos. Quando ele se virou, o velho desapareceu. Assustado, continuou postando no Chan, dizendo que ouvia tambores e vozes. Então ele avistou um túnel. Após atravessá-lo, ele se depara novamente com um senhor de meia idade, que o oferece ajuda. Após andar com esse senhor, ele para totalmente de falar com o rapaz e fica falando a si mesmo algumas coisas bizarras. Assustado, ele manda uma última mensagem no Chan, dizendo que as coisas estavam estranhas e a bateria estava acabando. Até que nunca mais avistaram esse jovem rapaz. Dizem que alguns trens no Japão podem te levar a outros mundos. Uma espécie de 7 além japonesa. É uma lenda bem interessante. Japão tem muito isso, né? Ose Thomas. Essa é uma réplica do Thomas, o trem, completamente bizarro em uma floresta perto da cidade de Ose, onde o seu rosto está completamente destruído e distorcido. Uma das teorias dizem que ele foi feito para um filme de terror e simplesmente tentaram queimar ele, deixando-o desse jeito bizarro. Outra teoria diz que ele só foi largado aí e ele foi se deteriorando com o tempo devido às chuvas e outras fricções. A vila de Big Hat O. Aposto que muitos de vocês já visitaram algumas cidades rurais ou vilarejos pequenos. E é exatamente isso que conta essa história, que foi postada no Nichan. Ela dizia: alguns anos atrás eu lembro de ter ido a uma vila. Lá as pessoas me trataram incrivelmente bem. E por algum motivo, após eu ir embora, eu tive vontade de voltar lá imediatamente. Então após alguns dias da minha rotina normal, eu decidi voltar para o local. Como eu tenho uma ótima memória, não foi um problema achar o caminho de volta. Ainda mais com uma placa que indicava a direção da vila, que ao invés de dizer o quão longe era, dizia Cabeça Grande, ó. Eu fiquei assustado, mas curioso. Chegando na vila, ela parecia abandonada há anos, com musgo saindo das paredes das casas. Até que então uma figura com uma cabeça grande e distorcida veio em minha direção. Eu pensei, que porra é essa? Elas vinham em direção a mim com uma movimentação animalesca e bizarra. Sorte que eu não saí do carro em momento nenhum e apenas dirigi para longe dali. Agora vamos destrinchar um pouco essa história. O primeiro mistério é, o que O significa? Em katakana, um dos entre aspas alfabetos japoneses, o O sozinho não tem significado nenhum. Então uma das teorias é que o cara que contou a história apenas confundiu o O com uma seta. E sobre a vila, será que ela realmente existe? Bom, o autor não nos dá nenhuma informação adicional sobre onde pode estar localizada essa vila ou algo do tipo. Porém, um perfil do Twitter postou essa localização e essa placa, que quando visitamos pelo Google Maps, parece ter algumas casas abandonadas em um cemitério, mas nenhuma vila e nem ao menos nenhuma placa. O que nos leva a crer que a placa foi colocada pelo user. E a teoria de que essa vila é uma farsa se conclui quando vemos o perfil do user que postou a história. Na mesma noite, o mesmo postou inúmeras histórias de cunho sobrenatural, o que nos leva a crer que é só mais uma delas. Me dê, babá! Maestro Prado mandou R$5. Fala Renan, o vídeo não é sobre mídia tipo coisas antigas ou Lost Media? Porque ele tá falando sobre creepypasta. Acho que é Lost Media. As mídias japonesas, iceberg. O Haguro. Essa é uma prática tradicional em que as mulheres pintavam seu rosto de... Mas na verdade eu acho que não tá falando de Lost Media, não. Tá falando de mídias. Eu não sou muito desse nicho, não, então eu não sei se creepypasta tem a ver também com isso. Não sei, não. de branco e seus dentes de preto. Mas por que isso era comum até o século XIX? Bom, isso porque sem influência principalmente americana e europeia de beleza, os japoneses acreditavam que pintar os dentes de preto era algo bonito, e isso estendeu a um padrão cultural por todo o arquipélago por um bom tempo. Gashadokuro. O Gashadokuro são yokais da mitologia japonesa. São descritos como esqueletos gigantes, 15 vezes maiores que os esqueletos normais. Eles são feitos de ossos de pessoas que morreram de fome, e vagam pelos campos procurando viajantes para se alimentar deles. Karoshi. Karoshi significa morte por excesso de trabalho, já que no Japão existe uma cultura de trabalho muito forte. Muitos jovens sem problemas graves de saúde eram encontrados mortos por problemas do coração ou derrame, provavelmente causados pelo estresse. Muitos lá trabalham de 12 a 16 horas por dia, de segunda a sábado, quase sem descanso, além das grandes exigências das empresas e das mulheres donas de casa para com o trabalhador japonês. Yuki Onna. A Yuki Onna é um yokai da neve.
em que encanta homens e fazem eles se perderem em nevascas no Japão, morrendo assim congelados. É o mesmo conceito da sereia, só que em casos de nevascas, em vez de lagos ou mares, etc. Mas pode ocorrer delas se apaixonarem por estes homens, casarem com eles e terem uma vida normal, porém quando se tem grandes nevascas eles desaparecem, como se o espírito daquele ser voltasse e cometesse o ato quase que inconscientemente. O Inferno de Tomino. Esse é um poema que só pode ser lido mentalmente. Caso contrário, é dito que você morrerá, ou no mínimo sofrerá algum acidente, ou até mesmo ser levado para Tomino, com uma visita no inferno. Existe uma história de uma rádio em que o locutor estava lendo esse poema, quando ficou sem ar, caiu, e se cortou e teve que levar 7 pontos. Ele se recusava a acreditar que essa lenda do poema era real, e isso aconteceu com ele. E dizem também que quem escuta esse poema pode acabar sofrendo as mesmas consequências. Mas bom, assim como o cara da rádio, eu duvido. A jovem irmã cospe fogo. Doce Tomino cospe joias preciosas. Tomino morreu. Conan mandou R$5. Tem uma história muito semelhante dessa aqui no BR. Um maluco ficou preso na escola com um colega. O colega disse que o único jeito deles saírem daquele lugar era mamando ele. Hoje, o mamador faz live. Eu sozinha e caiu no inferno. Inferno, escuridão, sem flores. É a irmã mais velha de Tomino que açoita. O número de vergões vermelhos é preocupante. Vergonha não, Açoitando mano. e batendo e espancando. O caminho Tem para o vergonha inferno não, mano. eterno é a única via. Implore por orientação na escuridão do inferno. Da ovelha dourada ao roxinol. Quanto falta na bolsa de couro? Prepare para a jornada infindável no inferno. Primavera vem e nos bosques e vales. 7 voltas no vale sombrio do inferno. Há um roxinol na gaiola. No carrinho, uma ovelha. Nos olhos da doce Tomino há lágrimas. Choro, roxinol, para os bosques e a chuva. Expressando seu amor por sua irmã. O eco do seu choro uiva pelo inferno. E uma flor vermelho sangue desabrocha. Pelas 7 montanhas e vales do inferno, doce Tomino viaja sozinha. Para receber você no inferno. As estacas brilhantes da montanha espinhada. Fresco espeto perfura na carne. Como um sinal para doce Tomino. Uai! Katsuki no Seishin Byouin. Essas são uma série de fotos bizarras de um hospital psiquiátrico lá do início do século XX, onde se pode ver pessoas em cadeiras elétricas sofrendo lobotomia, tortura e etc. Mas pelo visto as fotos foram tiradas na Inglaterra e não no Japão. Satoru-kun. Satoru-kun é uma lenda urbana de um garoto demoníaco de mais ou menos 8 anos, que sabe do passado, presente e futuro, e poderá responder suas perguntas. Outras pessoas dizem Comedor que ele do até Renan pode e lhe do conceder um SX desejo. mandou Para invocá-lo, você R$13. precisa ir a um telefone Opa. público com uma moeda de 10 ienes. Quando você colocá-la, você ligará para o seu próprio celular e dirá a seguinte frase: Satoru-kun, Satoru-kun, se você estiver aí, poderia por favor vir aqui? Diga isso 3 vezes e desliga o telefone. Logo desliga o celular e espere por Satoru-kun na sua casa. Ele deverá aparecer em 24 horas e ele irá ficar te ligando, dizendo: eu estou na estação de metrô. Eu estou em uma rua. Eu estou na sua rua. Eu estou na sua porta. Até que ele dirá: eu estou atrás de você. Nesse momento você deve manter calma e não olhar pra ele em hipótese alguma, apesar de que ele vai ficar te cutucando pra você olhá-lo. E você deve ter uma pergunta em sua mente. Assim faça, e ele responderá, e logo irá embora. A garota da propriedade. É uma foto que foi tirada em 2011 em um site de compras de imóveis. De cara vemos essa casa no mínimo estranha, mas apesar disso, tudo parece normal. Até vermos essa foto em particular, em que podemos ver a cabeça de uma mulher espiando pelo armário. Posteriormente, o vendedor tirou essa foto do site, já que ela estava atrapalhando a venda do imóvel. E não se tem nenhuma informação sobre ela. Não sabemos se alguém invadiu a casa, se foi alguma trollagem do cara que tirou a foto, ou se realmente tinha ali que não sabemos. Aí é foda. Akai Keito no Boshi Urumusume. É um comercial da Microsoft no Japão completamente bizarro. E o diálogo é mais estranho ainda. Ele diz que você será responsável pelo fim de sua família caso não compre o Microsoft Office. A logo que eles usam no final data de 2003 a 2007. Então sabemos mais ou menos a data de quando esse comercial foi publicado. Enfim, eu vou deixar o vídeo pra vocês verem essa bizarrice. Caralho, esse jogo. Vou ter com o Google, então talvez tenha. 家族お一ついかがですか。道端で声をかけられたのは雪もちらつく金曜の夜のことだった。 Cadê a tradução, filha da p... 家族お一ついかがですか？真っ赤な毛糸の帽子をかぶった女の子が地面に置かれた大きなカバンを指さす。 Me dê, ちょっ babá. と見てもいい？ Anônimo mandou R$5. 買ってくれたら開けてもいいよ。あのね、家族っていうのはパパがいてママがいて、
ねえ、それっていつ誰が決めたわけ？思いもよらない発言に私は言葉を詰まらせた。もし売れたら君の家族いなくなっちゃうよ。そしたらまた新しい家族を探してくるだけよ。最近私みたいな子が増えてるみたい。君みたいな子？この間もその角で30過ぎの主婦だったかな。それで私、声かけられたの。お宅はいくらで売ってるのって。主婦が家族を売るなんてそいつはひどいな。確か、陽子って言ってたな、その人。陽子？なんか夫の愛に飢えた寂しい専業主婦って感じでさ。私はその子が話し終えるのを待たずに足早に歩き始めた。あ、陽子、さ、道端で家族を売る女の子って知ってる？家族を売る女の子。あ、いや知らないならいいんだけど。なんか久々に一緒に。私は女の子がいた場所を振り返った。先ほどまでいたはずの彼女はまるで地面に落ちては消えゆく雪のようにそっとその姿を消していた。E foda-se. Hashaku-sama era uma vez um garoto que ia durante as férias para a casa de seus avós. Foi novamente para lá e, como de costume, foi bem recebido. Até que enquanto ele estava sozinho no quintal, ele escutou a voz rouca de um homem fazendo. Até que ele viu o chapéu se movendo por trás da cerca viva, que tinha por volta de 2,5 metros, ou 2,5 metros, o que o assustou, até que no final da cerca ele se depara com uma moça, de por volta dessa altura. Na hora ele não ligou muito, só achou que era alguma anomalia ou estava com saltos muito altos. Até que ele foi contar a história para seus avós, que Não ficaram assustou quietos muito, é em só choque ao anomalia. ouvi-la. Logo ligaram para o celular, e seu avô foi buscar algo. E sua avó disse para ele se acalmar e não sair de casa, isso porque a Hashaku-sama tinha gostado dele. E era dito que a última aparição desse ser na vila havia sido há 15 anos atrás, o que assustou muito todo mundo. Até que o jovem foi levado a um quarto com janelas tampadas com jornal, um ofudá, e ele havia recebido um talismã, além do quarto estar cheio de sal. E a avó disse que o sol iria se pôr, e que em nenhuma hipótese o garoto deveria sair de lá, só quando desse 7 da manhã do outro dia. Então ele ligou a TV e acabou dormindo. Quando acordou, já eram 3 da manhã, até que ele ouviu algo batendo em sua janela. Já E para se acalmar, ele pensou que o barulho poderia ser o vento ou algum bicho. Logo ele ouviu a voz do seu avô vindo da porta, dizendo que se o garoto estivesse com medo, ele poderia abrir a porta e não precisava ficar sozinho. Enquanto ele se aproximava dela, ele lembrou que seu avô tinha saído e não havia voltado ainda. Então ele escutou novamente, e as batidas na janela ficaram mais intensas. E com toda essa tensão, ele viu que já tinha dado 7h13 da manhã e as batidas já haviam parado. Até que ele abre a porta e se depara com a sua avó chorando. Agora ele tinha que ir embora da vila. Com isso, ele entra na van que o seu avô trouxe com outros homens de meia idade que disseram para ele abaixar a cabeça e fechar os olhos até a volta. Durante a volta, ele conseguiu escutar a Hashaku-sama novamente. E sem querer abrir um pouco os olhos, deparou com o rosto de uma mulher o encarando. Então ele gritou e fechou os olhos com mais força, até que conseguiram sair da vila. Na van estava seu pai, seu avô e alguns de seus familiares que disseram que haviam perdido amigos para Hashaku-sama e que ele teve muita sorte de escapar. Aum Shinrikyo é um culto fundado por Shoko Asahara em 1984. Essa seita começou a ganhar seriedade e popularidade após o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, que matou 13 pessoas e feriu cerca de 5.500. Nesse culto eles praticavam assassinatos, bioterrorismo e planejavam o início da Terceira Guerra Mundial, e eles tinham cerca de 1.500 membros no culto. Shoko Asahara dizia que queria restaurar o verdadeiro budismo, com várias vertentes hinduístas, shintoístas e apocalípticas, e dizia ser o próprio Cristo, e que carregaria todos os pecados de seus membros. Ele profetizou o fim do mundo com a Terceira Guerra Mundial Unidos. Verdade, e assim teve todo mundo seria mesmo destruído pensamento. e todos morreriam, exceto aqueles que estivessem no culto. E ele chamava os Estados Unidos de besta do apocalipse e queria atacar o Japão e provocar o fim do mundo em 1997. A maldição do quarto vermelho. Essa é uma lenda que ocorreu durante os anos 2000, enquanto a internet ainda se espalhava, onde, segundo os relatos, poderia acontecer um pop-up no seu PC com uma mão vermelha sangrando perguntando: "Você gosta da Red Room?" E não importava quantas vezes você tentasse fechar o pop-up,
ele reapareceria com uma voz mais bizarra ainda. E, segundo o que dizem, após isso, apareceria o nome de várias pessoas já mortas escrito em vermelho. E assim a vítima que está tendo esse pop-up é morta e seu quarto fica todo vermelho com sangue. Essa provavelmente é só mais aquelas lendas de internet que, bom, não tem comprovação nenhuma. Provavelmente. A Provavelmente. sala do sonho. Essa é uma lenda de um menino que estava sonhando que estava em sua escola, e assim começou a andar por ela, mas se deparou que, não importando para que direção fosse, ele sempre caía na entrada novamente. Assustado, o menino tentou sair dela, mas a porta estava trancada. Então, ele com muito medo começou a correr para vários cantos, mas sempre voltava para a entrada, até que ele escuta um vidro sendo quebrado, e alguns passos. Logo ele achou o tal vidro e viu algo escrito chave, e lá ele viu uma pequena folha de papel. Nela estava escrito que as chaves estariam na sala 108. Então ele chega na sala 108, na qual ela tinha a mochila e material de todos os alunos da sala, apesar de não ter ninguém lá. Após revirar a sala inteira e não encontrar a tal chave, ele sai de lá e se depara com o corredor cheio de alunos mortos e uma piscina de sangue. Algumas pessoas dizem que esse garoto está preso nesse sonho até hoje, e caso você tenha ouvido e não esquecer dessa lenda em uma semana, você sonhará e ficará preso na escola também. Mas claro que isso é só uma lenda, ou será que não? Okoshite Okoshite. Essa foi uma fatalidade que ocorreu em um programa na cidade de Miyazaki, onde devido às grandes chuvas e tufões, algumas partes do local lotaram de lama. E então eles foram gravar as pessoas pulando na lama, até que o apresentador Tetsushi Tanaka pula e acaba quebrando a espinha, ficando imóvel lá mesmo, pro resto da sua vida. Mas na hora como ele estava afundado na lama, ele não conseguia pedir ajuda, então as pessoas não sabiam que ele estava machucado e ficaram brincando com a situação. No vídeo dá pra ver o apresentador de vermelho caindo e ficando tetraplégico no mesmo segundo, até que no final vemos as pessoas pegando ele enquanto ele fala repetidamente Okoshite. Por causa disso. Subtorture.avi. Esse foi um vídeo bizarro que ficou popular em 2016. E muitas pessoas, principalmente a elite intelectual juvenil do YouTube, dizia que esse era um vídeo da Dark Web e etc. O que acontece é que essas roupas de boneco bizarro foram roubadas de um estúdio, e depois de um dia enviaram esse vídeo como anexo para o estúdio. O mais estranho é que os caras fantasiados no vídeo faziam com que os atores do estúdio faziam, então provavelmente assistiram algumas performances deles lá, o que deixa tudo mais bizarro ainda. E o pior de tudo é que é especulado que no vídeo esse cara e sua esposa foram sequestrados, ficaram um dia sem comer, mataram a esposa dele e fizeram essa sopa, e como ele estava sem se alimentar por muito tempo, foi quase forçado a se alimentar dela mesma, já em decomposição. Por isso o choro e o desespero do rapaz. Mas é claro que isso pode ser tudo só uma grande creepypasta. Culpa da mulher. A estátua de areia desaparecendo. Essa é mais uma propaganda bizarra que eu vou passar pra vocês. Viram? Ali no fundo podemos ver uma figura preta surgindo e depois o que aparece se afogar. Muitas teorias sugerem que era algum surfista que acabou morrendo afogado, ou será apenas algum bicho do mar. Provavelmente nunca vamos saber. Porra, numa ondinha merda dessa. Hitori Kakurembo é um ritual japonês para brincar de esconde-esconde, entre aspas, sozinho. Para começar o ritual, você precisará de uma pelúcia ou boneco que tenha pernas. Ele deve ser aberto e preenchido com arroz e com algum DNA ou código genético seu, de preferência fio de cabelo ou sangue. Logo, ele deve ser fechado com uma linha vermelha. Para iniciar, garanta que você está sozinho em casa, sem pessoas nem animaizinhos, apenas você e o boneco. E esse jogo só pode ser jogado com todas as luzes da sua casa apagadas. Tudo isso deve ser feito à meia-noite, e o jogo começará às espantosas 3 AM da manhã. E lembrando que você deve dar um nome ao boneco, de preferência que não seja seu próprio nome nem de um Mas o arroz, ele é cozido ou
familiar, amigo e etc. Logo você Deixou começará claro. o ritual, se escondendo e deixando uma faca com o boneco dizendo: sua vez de me procurar. É recomendável que se Caralho. esconda em lugares altos ou que o boneco não te alcance. Após a brincadeira, você deve procurar o boneco e cuspir água com sal na cara dele, e de preferência queimar o boneco em seguida. Caso não o faça, os maus espíritos podem vagar pela sua casa e isso avistou um grupo de crianças brincando em um círculo com uma mancha preta no centro. Logo os garotos dizem pra ela: ei, o Tomonari-kun quer brincar com você. Acostumado. Então, num gesto de simpatia, ela responde que no outro dia ela brincaria com ele. Então, no dia seguinte, a mulher pegou um outro caminho para casa e se depara novamente com as mesmas crianças que dizem que o Tomonari-kun queria brincar com ela. Ela achou estranho e deu uma desculpa. Voltou para casa e, quando já estava tarde manda no para a meio noite, a mulher, após seu banho, começou a ouvir sussurros fora de sua casa. Quando ela olhou pela janela, eram as 5 crianças dando tchauzinho para ela. Assustada e irritada, Que ela isso? gritou pela janela: o que vocês querem de mim? E as crianças responderam: o Tomonari-kun veio brincar com você. Já que você não pode ir até ele, veio até você. Olhe para trás. Vizinho barulhento. Um dia, 2 amigos haviam se encontrado no apartamento de um deles, e enquanto conversavam, ouviam barulhos estranhos de batida no apartamento do vizinho. Na hora eles ignoraram, mas os barulhos continuaram, até que irritados foram reclamar com o mesmo. Eles tocaram a campainha, 1 vez, 2 vezes, até que na 3ª vez, eles ouviram um barulho de batida muito forte na porta. Curiosos, olharam na abertura de cartas da porta, e se depararam com o rosto deformado e estranho, fazendo um barulho indistinguível. Assustados, ligaram para a corretora, perguntando o que tinha naquele apartamento. E a mulher respondeu que anos atrás esse apartamento era de um casal onde a mulher foi morta e espancada pelo seu marido. Essa lenda ela retrata algo muito comum no Japão, que são essas superstições de quando alguém acaba morrendo no apartamento e etc, o espírito dela pode acabar habitando aquele local. O Kiko. O Kiko é uma boneca que foi comprada por uma jovem de 17 anos em 1918 e foi dada para sua irmã mais nova de apenas 2 anos. E sua irmãzinha havia adorado a boneca, mas ela acabou adoecendo e veio a falecer com apenas 3 anos de idade. Então cremaram a garota e deixaram a boneca perto de suas cinzas no oratório. Mas o tempo foi passando e a família percebeu que o cabelo da boneca estava crescendo. Então muitos pesquisadores começaram a ir ver esse estranho fenômeno. Sem respostas, eles também perceberam que a boneca tinha algumas pequenas expressões e muitas vezes ia seguindo seu olhar em sua direção. Mas a verdade é que essa lenda é falsa. Ela foi inventada por um jornalista em 1968. O motivo do cabelo da boneca crescer não é exatamente por ele crescer literalmente, mas sim porque o cabelo dela era agulhado e ele ia desfiando no plástico. Então dava a impressão que ele aumentava o volume. E sobre a expressão e o olhar da boneca, isso é tudo especulação e provavelmente mentira para criar a historinha. Esconde, esconde. Essa é a história de um garoto que foi à casa da sua avó no interior. Na entrada da cidade, ele se deparou com uma casa que se parecia abandonada. Logo chamou seus primos para brincar de esconde-esconde nela. Até que, enquanto sua prima conta até 10, ele abre o armário e se depara com o espantalho. E ouve uma voz estranha. E, finalmente, isso acontece. Direitos autorais. Recate Station. Esse é um Porra. site estranho que, clicando em alguns objetos Monetizaram e colocando o a senha Satanás? correta, ganhamos acesso a um diário que alguns dizem ser uma novel de ficção científica, ou que o autor do diário e provavelmente do site é um viajante do tempo. Túnel Kiyotaki. O túnel foi construído em 1927, tem 444 metros de extensão. E, caso vocês não saibam, 4 é um número amaldiçoado nas culturas orientais, principalmente na japonesa. E lá dizem que tem fantasmas e um espelho que, caso você veja seu reflexo, há uma chance de ver um fantasma. E, se o ver, você terá um acidente doloroso. Houve um dia que o gerente que cuidava do local teve que ficar mais tarde no túnel, consertando uns problemas dos fusíveis de energia. Enquanto ele consertava os fusíveis, ouviu um barulho muito alto de batida e vidro quebrando. Quando percebeu que um carro se bateu com o único espelho que se tinha lá, o cara que sofreu o acidente chorava enquanto o carro pegava fogo. O gerente desesperado tinha que quebrar a janela, já que a porta estava emperrada. Assim que pegou um pedaço do espelho para quebrar a janela, ele viu em seu reflexo uma figura estranha no seu ombro esquerdo, o que o assustou. Logo, quando conseguiu quebrar a janela, viu novamente o reflexo e a figura estava lá novamente, mas agora em seu ombro direito. E logo o carro explodiu. Ele acordou semanas depois com as pernas amputadas e contou essa história aos médicos. Love, Courage and Wrinkles. Esse é um jogo bem interessante. É uma espécie de Candy Crush em que temos no fundo um garoto que cada vez vem mais se aproximando. Quando damos game over, a cabeça dele substitui por uma caveira, como se ele fosse levar a garota para o inferno. Então o jogo seria como se estivéssemos lutando pela vida dela. E caso você alcance um determinado score, podemos ver ela acordando de um coma, sugerindo que o jogo inteiro se passa na cabeça dela, uma luta Assim. pela sobrevivência. Lore. An Eternal Answering Machine. Também um jogo, porém bastante bizarro. Ele é uma visual novel que conta a história de um médico chamado Seishiro, que sequestra uma garota pra ela e ela. No Japão existem vários jogos de fetiche do tipo e eu realmente não recomendo que vocês pesquisem sobre. Não tem nada demais além das coisas que eu falei.
Toire no Hanako, que era uma garota de 10 anos que brincava de esconde-esconde na escola com os amigos. Então ela se escondeu na terceira cabine do banheiro. E dizem que um homem foi lá e perguntou: Hanako, você quer brincar? E ela achou isso muito estranho, já que ela já estava brincando, mas ela aceitou. Quando ela saiu da cabine, ela foi morta pelo homem. Então a lenda diz que na terceira cabine dos banheiros, se você bater na porta 3 vezes e perguntar Hanako-san, Hanako-san, asobitai? Que basicamente significa Hanako-san, vamos brincar? E ela responderá Hai, que é basicamente sim. E te puxará para o banheiro e te matará. E caso você fuja, existe a chance dela aparecer no banheiro de sua casa. Aoi Heia. Esse é só um vídeo de um jumpscare bobo, basicamente. Conto da cabeça de vaca. Certo dia, os alunos de uma escola japonesa estavam em ônibus fazendo uma viagem em turma. Para entretê-los, o professor ia dizendo histórias de terror. Enquanto contava-as, os alunos disseram que estava muito sem graça. Então o professor disse: Ah, é? Vocês querem uma história de terror de verdade? E disse que iria contar o conto da cabeça de vaca. Vários alunos ficaram desesperados, já que o conto encontrado no século XVII era dito como amaldiçoado, por isso existiam poucos fragmentos do mesmo, e quem o ouvisse morreria. Mas, por outro lado, muitos alunos estavam curiosos. Quem no final, ouvisse morreria, o cara conta pra todos geral. Os alunos, incluindo o motorista, começaram a ter um ataque epiléptico e espumar pela boca, e o ônibus sofreu um acidente, matando todos de lá, menos o próprio orador. Aogito no Satsujin Jikei. Esse foi um crime que ocorreu em 1906, na era Meiji, onde durante uma nevasca, um homem com cerca de 35 anos, utilizando uma capa azul, foi a uma loja pedir ajuda para o dono. No mesmo dia, ele voltou para a loja e pediu ajuda também para a mãe e esposa do dono da loja. Levou-os ao mesmo local e assassinou todos. No dia seguinte, os corpos foram encontrados e esse cara nunca foi pego. Bathroom. Esse é um jogo flash de terror que foi feito provavelmente por um grupo chamado Acid Club. Hatakeyama Suzuka. Essa é uma serial killer que matou sua filha e um mês depois o amigo dela. Também uma reportagem podemos ver o homem em sua casa, o que fez várias pessoas teorizarem que ela estava sendo assombrada por aquela figura, ou era alguém que estava sendo torturado por ela. Mas no fim das contas ela foi presa em 2006 e sentenciada à prisão perpétua. Nevada Tan. Nevada Tan era uma criança muito inteligente, com apenas 11 anos, Você não queria era ganhar apenas série na extremamente Netflix. avançada em relação aos outros alunos, como ela era muito atípica. Ela gostava de gore e coisas do tipo. Certo dia, sua amiga tinha Aí, feito ó. alguns comentários na internet, chamando ela de gorda. Nevada então leva sua amiga a uma sala, fecha todas as cortinas, tampa os olhos dela no pretexto de brincadeira, tira um estilete e corta a garganta de sua amiga. Isso causou muita Caralho. comoção na época, principalmente por ela ser uma criança de 11 anos. Yuka Takakoa. Mas Yuka eu é uma tenho mulher certeza que em acabou o diversos bullying distritos com da ela. Luz Vermelha. E lá ele encontrou um rapaz chamado Fênix Luna. Pai. Eles começaram a sair. E após 3 dias que eles se mudaram para morar juntos, ela acha uma foto íntima de seu namorado com outra mulher e escreve: Eu quero ser uma heroína trágica. Como é possível para ele olhar para outra mulher diferente de mim? Eu sei que matá-lo é o melhor. Se eu matar ele, será eterno. E não haverá dor depois. Eu não preciso de nada além de você. E então ela vai lá e esfaqueia seu namorado. Quando os policiais a encontram, ela está cheia de sangue do lado dele, esfaqueada, fumando e rindo. Porém, ele Caralho. sobreviveu ao ataque. O mais bizarro de tudo é que ele a perdoou. Porra, aí sim. Agora profundo. NNN Special Broadcast. Essa é uma lenda urbana de 2007 de um vídeo bizarro. Se liga aí. Oxi. Caralho. Feio essa merda. Esse é provavelmente o primeiro vídeo em que temos essa imagem conhecida do Jeff the Killer. No começo dele temos alguns nomes passando e um número, que podemos presumir que é a idade das pessoas. Logo vemos um corredor, uma criança bizarra e enfim o Jeff, com alguns textos no final dizendo que essas serão as vítimas de amanhã, e logo após um texto dizendo boa noite. Esse vídeo provavelmente é baseado em uma lenda do Doi-chan, que diz o seguinte: De noite, quando os programas já estiverem fora do ar, uma tela granulada sem sinal irá aparecer, seguido das barras de cor, e logo tocará o NNN Special Broadcast listando o nome das vítimas que irão morrer. Apesar de algumas vezes ele pode aparecer aleatoriamente para pessoas que estão vendo TV de noite, e se esse for o caso, o último nome que irá aparecer é de quem está assistindo. Yutaka Ozaki Friday. Esse era um cara muito talentoso e famoso no Japão durante os anos 80 e 90.
que desde criança tocava piano e escrevia poesia. Até que aos seus 26 anos de idade ele foi encontrado bêbado e pelado em uma rua desmaiado. Ele foi levado até o hospital e saiu logo em seguida já sóbrio. Depois de algumas horas, o humano simplesmente morre de edema pulmonar, que é basicamente acúmulo de líquido no pulmão. Isso acontece quando a pessoa tem problema cardiovascular, aumentando a pressão arterial das veias do pulmão. Isso normalmente acontece com velhos, não com cara de 26 anos. Então existem várias teorias, mas o que eu mais acredito é que o cara usou alguns produtos e acabou tendo alguns problemas, mas nada confirmado. O RG de Ka-chan. Ka-chan é um termo para mãe no Japão. E essa era uma foto do RG da mãe da pessoa que postou o post, que saiu completamente bizarra. Mas isso é provavelmente por causa do modelo antigo de foto monocromática. Não tem nada de assustador nisso. O olho no painel publicitário de Shinjuku. O olho! No dia 16 de agosto de 2018, alguns jovens estavam saindo da estação de Shinjuku de madrugada, quando se depararam com esse olho bizarro em um painel. E quando contataram a empresa que estava botando isso, eles disseram que não podiam dizer nada sobre a propaganda. O que nos leva a crer que 1. Isso é real, e 2. Provavelmente era para divulgar algum filme de terror. Mas não havia nenhum filme de terror do tipo que foi lançado na época. Até que um usuário do Twitter descobriu que esse olho era de uma boneca que já havia sido comprada por alguém por 2.000 ien, cerca de R$75, e que essa boneca era amaldiçoada. E que todas as pessoas que olhavam pra ela, até mesmo por foto, seriam amaldiçoados e sofreriam azar. Porra, Então, aí é foda, você bota essa merda aí pra gente ver. Sem permissão. E até hoje ninguém sabe quem ou por quê. Porra, aí é foda. Família Setagaya. Em 1999, uma família se preparava ansiosamente para a virada do ano, sendo Já composta era. por um casal e 2 filhos, um menino e mundo uma tá menina. fudido. Até que naquele dia, um homem entrou pela janela do banheiro da casa deles, enforcou o garoto mais jovem e esfaqueou o pai, sua esposa e sua filha. E o mais estranho é que o sujeito cometeu os assassinatos, permaneceu na casa por mais 10 horas, usou o banheiro do local, comeu a comida de lá e até dormiu no sofá. E mesmo com todas as evidências e o DNA deixado pelo suspeito, ele nunca foi descoberto pela polícia. Kurinuki-san. Essa é uma história de que quando você estiver sozinho em casa no Japão, você ouvirá sua campainha tocar. Caso vá vir no olho mágico e não tiver ninguém, pode ser 2 opções. Alguma criança tirando seu tempo tocando a campainha e saindo correndo, ou o Kurinuki-san, um ser barra entidade que aparece atrás de você. E quando virar, você irá se deparar com essa entidade de globos oculares vazios, que tentará arrancar os seus com um picador de gelo. Sete Mistérios da Escola Japonesa. Kounana Fushigi, ou em português, Os Sete Mistérios da Escola Japonesa. Eles são uma série de histórias que rondam, obviamente, pelas escolas locais. A primeira história se consiste em objetos inanimados tomando vida, como aqueles esqueletos da sala de ciências, estátuas e etc. É dito que a partir das 9 da noite é possível ver esses objetos se movimentando, ou até mesmo vultos nas janelas das salas de aula. A segunda história é sobre os espelhos dos banheiros da escola. Às 4h44 da manhã, lembrando que 4 na cultura japonesa representa a morte, caso você olhe para um espelho nesse horário, poderá ver algo irreconhecível ou até mesmo seu reflexo no espelho. E se olhar por muito tempo, você pode trocar de dimensão com aquele ser. A terceira é da Hanako-san, que eu já contei pra vocês. A quarta se consiste em mundos paralelos, como salas na escola que não existiam antes, portas aleatórias, mais cabines do banheiro e etc. E dizem que isso pode acontecer por volta das 4 até as 5 da manhã nas escolas. A quinta é sobre degraus na escada. Se existe alguma escada com 12 degraus na sua escola, de noite ela terá 13. E 13 é um número amaldiçoado por ser o número da última escada que você sobe no jogo da forca. E dizem que cada degrau que você sobe, mais próximo da morte você está. A sexta se passa na piscina da escola. Dizem que de noite muitas pessoas relatam ver coisas estranhas 13 é o lá. número A da profundidade morte. aumentando, deixando apenas Tô um vazio ligado. abissal. Pessoas sendo puxadas, gritos e bolinhas de ar saindo do fundo da piscina e por aí vai. E já a sétima lenda é uma lenda misteriosa ou lenda proibida. Já que dizem que se você descobrir essa lenda de alguma forma, algo terrível vai acontecer com você. E é claro que essas histórias elas mudam de região para região do Japão. Vídeo de lavagem cerebral do Aum Shirinkyo. Então, sabe aquele mesmo grupo terrorista que eu falei antes que matou várias pessoas no metrô com gás venenoso? Existe uma série de vídeos deles tentando fazer lavagem cerebral nas pessoas para aderirem ao culto. A pior noite da minha vida. Esse é o relato de uma garota de 14 anos, em um verão no Japão. Ela disse que estava muito quente, então ela ligou o ventilador, e mesmo com o vento na sua cara, o calor não passava. Sem conseguir dormir, ela sente uma respiração quente na sua nuca, até que ela liga a luz e se depara com uma figura de um velho careca de kimono com uma boca normal e seus olhos encarando ela. Ela não conseguia se mexer e nem fazer nada, então o velho foi se aproximando cada vez mais, fazendo um som macabro com a boca. Quando ele se aproximou, ela conseguiu sair da paralisia e deu um grito, fazendo seus pais irem até seu quarto. Ao chegarem lá, viram que o piso amadeirado do seu quarto estava todo manchado. E mesmo quando tentaram limpar no dia seguinte, as manchas não saíam. E um dia, enquanto ela voltava para casa, a garota se deparou com o túmulo, que continha um velho, o mesmo que havia aparecido na sua espécie de paralisia do sono.
Menina das Lacunas. Imagino que muitos de vocês já se depararam com suas gavetas ou armários abertos por uma pequena fresta. E existe uma lenda japonesa que tenta explicar isso, dizendo que existe um espírito de uma garota que anda pelas suas paredes e fica te observando. E caso um dia você a veja, ela te chamará para brincar de esconde-esconde. E se ela te encontrar novamente, ela trocará de espírito com você, te deixando preso nas lacunas de sua casa. Shinji Mae. Essa é a história de uma família que teve um filho chamado Tim. Eles davam muita atenção a ele, até seu irmãozinho nascer. Então seus pais transferiram as atenções para essa nova criança. E se irritou muito Tim, que guardava ódio de seu irmãozinho por roubar sua atenção. Até que um dia ele e a família foram às montanhas. Então seu irmão, que era muito apegado a ele, ficou seguindo ele falando seu nome. Tin-chan, Tin-chan. Tin-chan, irritado com seu irmãozinho, continuou indo para longe da floresta. E seu irmão foi seguindo ele, querendo brincar. Até que o garoto caiu no rio e começou a se afogar. Tin-chan pensou em salvar seu irmão, mas repensou e deixou morrer. Ele queria ser o centro das atenções de sua família novamente. Então após a morte do irmão, isso realmente aconteceu. Porém ele começou a receber chamadas de seu irmão morto dizendo Tin-chan Mae, que significa Tin-chan, olhe para frente, ou algo do tipo. Certo dia, Tin-chan voltava da sua escola com seu amigo, até que recebeu uma ligação de seu irmão que disse Tin-chan Mae, até que um caminhão passou com tudo na sua frente. Por sorte ele sobreviveu. Agradecido, ele chorou e pediu desculpas por ter deixado seu irmão morrer. E agradeceu a ele por ter feito ele sobreviver. Então ele contou essa história para seu amigo, deu o celular a ele, que estava duvidando que Tin-chan recebia chamada de seu irmão morto. Até que surpreso, seu amigo arregalou os olhos. Assustado, Tin-chan perguntou, o que foi? E seu amigo respondeu, que seu irmão não está dizendo Tin-chan Mae, mas sim Tin-ji Mae, que significa, eu espero que você morra. Caralho. O desenho assustador do supermercado. Um usuário do Twitter postou uma foto desse desenho bizarro feito por uma criança de 5 anos, encontrada em um supermercado. Na época era dia dos pais, então podemos presumir que o homem no desenho seria teoricamente o pai do garoto. Na imagem podemos ver um homem churrascado e o seguinte texto: pai, obrigado por sempre ter feito o melhor trabalho. Mãe, por favor, volte cedo. Então muitas pessoas acreditaram que a mãe do garoto tinha se churrascado e que o pai tinha alguma coisa a ver com isso. Por isso o rosto perturbador dele. Mas muita gente começou a desconfiar da verossimilidade do desenho. Então ligaram para o estabelecimento perguntando se o desenho estava lá, e foram checar as câmeras de segurança para ver se realmente uma criança havia feito ou se era apenas um troll, mas encontraram ninguém no local. Até hoje esse caso é um mistério e ninguém sabe a resposta dele. Oxi. A menina debaixo da coberta. Posso que muitos de vocês ficam assustados durante a noite ou têm insônia e acabam não dormindo. Eventualmente bate aquela sede ou vontade de ir ao banheiro. Então você vai, faz o que deve fazer, apaga as luzes e sai correndo. Quando se deita na cama você continua com medo. Parece que há algo te observando. Então naturalmente nos cobrimos com a coberta, dos pés à cabeça. Assim muitos se sentem seguros. Essa lenda diz que quando fizeres se sentir bem é porque realmente tinha algo no seu quarto. Mas não lá fora, mas sim abaixo de sua coberta, te observando minuciosamente. Uma garota pálida de olhos arregalados, apenas te encarando. Dizem que durante a noite você pode sentir a respiração dela em seus pés, ou até mesmo seu colchão se mexendo, mesmo com você parado. Depende do momento, vai dar bom. Aí pode vir. Opa! Opa! Ué, tá ali, meu nobre. Hana Wave. Esse é um grupo religioso japonês que mistura o cristianismo, Vai fugir, o budismo e o cientificismo. Eles têm por volta de 1.200 membros e a sua doutrina se baseia em que os governos estão criando ondas eletromagnéticas que estariam destruindo o meio ambiente e o clima. Eles acreditavam que em um dia específico de maio, os humanos descobririam um 10º planeta, e quando ele fosse descoberto, os polos da Terra se mexeriam e causariam terremotos e tsunamis no mundo todo. Mas nesse dia, o máximo que aconteceu foi um mini terremoto em Tóquio que fez um garoto cair de sua cama e quebrar seu braço. Cara. Viajante no tempo. No dia 2 de outubro de 2012, um anão postou no 2chan: eu consegui viajar no tempo, pergunte-me qualquer coisa. Lógico que ninguém acreditou e começaram a zoar ele. Então ele ensinou que para viajar no tempo você deve, sempre quando você dormir, pensar o tempo que você gostaria de voltar. E com o tempo seus sonhos iam ficando mais e mais realistas, até que você não conseguisse mais distinguir o seu sonho da realidade, como se fôssemos nós vendo outras vidas do futuro ou do passado. Então começaram a pedir provas para ele. Então ele disse que nos próximos dias iria acontecer que muitas pessoas seriam presas por pirataria e um tufão destruiria muito mais
que esperavam, e logo ele começa a falar como foi a viagem no tempo. No começo eu estava sonhando, como se eu estivesse na visão de Deus, vendo todo mundo por cima, mas eu não estava no sonho. Assim que eu percebi isso, tudo mudou para esse mundo que estou agora. Ele também faz outras previsões de que teria um terremoto em Tohoku e alguma outra coisa envolvendo comidas envenenadas e alguém que matou seu próprio pai. Então no dia 3 aconteceu tudo o que ele disse. Houve o terremoto em Tohoku, no dia 4 a comida de algumas crianças foi envenenada e no dia 5 a polícia encontrou um pai de família morto. Deixou todos em choque. E no mesmo dia Aí demônio vai lá que quer puxar tua perna e descobre que não é a perna. houve um tufão. E o mais bizarro de tudo, o viajante do tempo simplesmente sumiu e não postou mais nada. Sakakibara Seito. Sakakibara Seito foi um serial killer japonês de 14 anos que em 1997 matou e tirou a cabeça de uma menina de 10 anos chamada Ayaka e deixou uma carta na boca dela dizendo: Isto é o começo do jogo. Policiais detenham-me se puderem. Desejo desesperadamente ver pessoas morrendo. É uma excitação para mim assassinar. É necessário um julgamento sangrento para todos meus anos de grande amargura. Então Sakakibara enviou uma carta aos jornais agora dizendo: Estou pondo minha vida em risco por esse jogo. Se for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria ser mais tenaz e furiosa na minha busca. Só quando mato, sou liberado do ódio constante que sofro e posso alcançar a paz. Só que quando causo sofrimento às pessoas, posso amenizar minha própria dor. Porém, durante a divulgação da carta, erraram a pronúncia do nome dele, o que o deixou irritado e disse que caso errassem o nome dele mais uma vez, ele mataria mais 3 vegetais por semana. Para ele, vegetais eram pessoas com deficiência. E então, durante a investigação, a polícia encontra um diário, que estava escrito coisas como: Realizei experimentos sagrados hoje para confirmar o quanto os seres humanos são frágeis. Eu acertei a menina, Ayaka Yamashita, com uma barra de ferro quando ela se virou para mim. Acho que bati nela algumas vezes, mas eu estava muito excitado para lembrar o número de vezes. Experimento pra testar como os seres humanos são frágeis. Peguei uma criança e dei uma barrada de ferro na cabeça dela. Porra. Pois é, a gente é muito frágil, né? Por qualquer besteirinha a gente já morre. Esta manhã, minha mãe me disse: Pobre menina, a menina atacada parece ter morrido. Não há nenhum sinal de que serei pego. Eu te agradeço, Baimodo Kishin, por isso. Por favor, continue me protegendo. A gente não sabe exatamente quem é esse Bamayodo Kishin, mas dizem ser uma cabeça flutuante de um Buda. E após tudo isso, o rapaz de 14 anos foi julgado como psicopata e mentalmente instável, o que fez ele ser liberado aos seus 21 anos. Futoshi Matsunaga, outro serial killer bizarro. Seu caso começa quando ele se envolve com Junko Ogata. Em 1980 ele tinha uma loja de futon, onde o terceiro andar era reservado para ele torturar seus empregados. Já nos anos 90, é suspeito de que ele tenha roubado 180 milhões de ienes, que dá por volta de 6 milhões de reais. Mas só em 1993 que eles começaram os assassinatos. Depois de terem matado algumas pessoas, incluindo um homem, que eles fizeram lavagem cerebral na filha dele, para ela acreditar que tinha matado o próprio pai, Junko ficou de consciência pesada e queria sair de tudo isso. Então Matsunaga forjou seu próprio para manipular ela, fazendo a mesma torturar o próprio pai até a morte, forçando Junko e seu irmão matarem seu sobrinho de 5 anos, até que em 2002 ele foi preso e sentenciado à pena de morte. Aqui, meu amigo, aqui as coisas ficam mais sinistras. Vão ter alguns tópicos envolvendo gore, tópicos que podem te dar gatilho, então esse é o último aviso para quem é sensível ou se você é muito novo. Lomando. Existe um site japonês chamado Lomando. Ele de início parece um site fofinho de anime e essas coisas, mas quando você clica nessas letras, aparece essa porta, e ela te leva a uma espécie de minigame de versos, com vários jumpscares, sustos, puzzles e etc. E quanto mais fundo você vai nesse site, mais bizarro ele fica, com mais sustos e imagens bizarras, além dos puzzles ficarem cada vez mais difíceis. Caralho, feiaço. Twitter Killer. Hiro Shiraishi. Esse era um rapaz que chamava pessoas vulneráveis para sua casa no Twitter. Após ganhar a confiança delas e elas irem lá, ele as matava sufocadas a elas e esquartejava seus corpos, colocando-os no freezer. Após o desaparecimento de 8 mulheres e um homem, todos em torno de 16 a 25 anos, a polícia investigou o local e ele confessou seus crimes. Em 2020, ele foi sentenciado à morte pelos seus atos. Yukio Yamaji. Yukio Yamaji foi um serial killer japonês que assassinou a sua própria mãe nos anos 2000 e logo em 2005 matou uma japonesa de 27 anos e a sua irmã de 19. Ele assassinou sua mãe com um taco de beisebol de metal. E suas motivações foram porque, segundo ele, a sua mãe não atendia às ligações da garota que Yukio estava apaixonado, sem contar das grandes dívidas que a mãe dele tinha. E sobre as duas mulheres, ele após faqueou-as e incendiou a casa em que estavam. Segundo a polícia, ele disse que ele não conseguiu esquecer a sensação de matar sua mãe e queria sentir aquilo de novo. Então, em dezembro de 2006, ele foi sentenciado à morte e foi logo enforcado.
O monstro de 21 faces. Outro dia, o CEO da fabricante de alimentos Ezaki Glico, chamado Katsushira Ezaki, havia sido sequestrado. Os sequestradores pediram 1 bilhão de ienes, em torno de 38 milhões de reais, e 100 quilos de barra de ouro para o resgate. O sequestro ocorreu quando 2 homens com uma máscara em seus rostos entraram na casa de Ezaki com rifle e pistola, cortaram as linhas telefônicas e sequestraram o rapaz. Apesar de que 3 dias depois, o CEO conseguiu escapar sem nenhum dano. Porém, logo a empresa começou a receber ameaças. Uma delas era uma carta que dizia que haviam colocado cianeto em doces da Ezaki Glico, além de terem incendiado carros de funcionários da empresa. Depende da minutagem. Por Kaijin Nijushimenso, que traduzindo fica O Monstro das 21 Faces, que é o nome de um vilão de romance escrito por Edogawa Rampo. Na época, por causa da carta, tiraram todos os doces de circulação, o que causou um prejuízo de 20 milhões e 400 pessoas ficaram sem emprego. A polícia até conseguiu algumas filmagens das câmeras de segurança que nada indicavam, já que a qualidade das câmeras era péssima. Com isso, o monstro começou a enviar cartas pra polícia zombando dela e da sua incapacidade. Queridos policiais estúpidos, não mintam. Todo crime começa com uma mentira, como dizemos no Japão. Vocês não sabem disso? Vocês parecem estar perdidos. Certo dia, o monstro pediu para que dessem 50 milhões de ienes, por volta de 1 milhão e 800 mil reais a ele. E esse dinheiro seria jogado em um trem em Kyoto. Nesse dia, os policiais acharam um cara suspeito nos trens, que logo os despistou. No final, ele não conseguiu o dinheiro, então por isso o monstro começou a perseguir outras empresas, como a Marudai e a Morinaga. Por exemplo, uma carta foi enviada para a imprensa dizendo que 21 pacotes de doces da Morinaga tinham cianeto. O mais curioso é que os pacotes que continham cianeto tinham um aviso na embalagem de cuidado, tóxico. E então tentaram fazer um relato falando do homem, que deu nesse daí. Contudo, não chegaram em lugar algum. Só suspeitaram de Miyazaki Manubu, que tinha jogado lixo industrial nos rios de Osaka, 8 anos antes. Porém, o pai deste rapaz era chefe da Yakuza, então não havia muito que a polícia pudesse fazer. E com todo esse escândalo, o superintendente Shoji Yamamoto matou incendiando seu próprio corpo pela vergonha de não ter tido sucesso nas investigações. Então o monstro de 21 faces enviou sua última carta que dizia: Shoji Yamamoto morreu. Que atitude estúpida. Nós não temos amigos ou esconderijo secreto. O que a polícia vem fazendo nos últimos 1 ano e 5 meses. Não deixe criminosos como nós escaparem. Nós decidimos parar de atormentar as empresas de comida. Se alguém tentar chantagear as empresas de comida, não somos nós, mas alguém tentando nos copiar. Nós somos caras maus. Isso significa que nós podemos fazer mais do que apenas perseguir essas empresas. É divertido levar a vida como um homem malvado. Hitogata. Essa história começa em 2007 em um doishan japonês, onde na borda estavam falando sobre comerciais assustadores, quando eles eram crianças. Até que um deles citou Hitogata, que tem vários comerciais como este. O japonês só tem comercial estranho. Teve um comercial deles que eu vi e como que aquilo era comercial? Era simplesmente uma face. Era um bagulho que parecia uma pessoa. Tipo assim, ele fazia uns barulhos estranhos e era um comercial do Japão. Parecia que o cara tava... 地球上では2秒に1人が亡くなっています。限りある命を大切に。法人 AC ジャパン。 Em alguns desses comerciais está escrito: a cada 2 segundos uma pessoa morre, fazendo o boneco em alguns comerciais aparecer, ou voltar para o lugar de antes. E esse comercial supostamente era usado em uma escola japonesa para educar crianças. Mas a questão é que nada disso foi comprovado. O comercial é só uma especulação que as pessoas lembram de ter visto em escola ou em casa nos anos 80 e 90 no Japão, o que torna inconfirmável a existência de fato do comercial. Kapuku.jp/life. Esse é um site que você só pode acessar uma vez. Claro que se você usar outro IP e uma outra máquina, você pode acessá-lo novamente. Nele você tem 3 segundos para salvar ou a sua mãe ou uma criança aleatória. O que você deixou de escolher será atropelado por um trem. Caso você não escolha ninguém, os dois irão morrer. E caso você aperte F5, aparece escrito: não haverá uma segunda vez. Ninguém sabe por que esse Life existe. Só sabemos que é parte desse outro site chamado Kapoku, que foi feito por 2 designers japoneses. Mas como eles não atualizam a página faz 6 anos, a gente não tem nenhuma notícia deles. Issei Sagawa. Issei Sagawa é um homem que foi estudar literatura em Paris. Ele conheceu uma holandesa chamada René Hartveld. Chamou-a para jantar. Quando ela chega em seu apartamento, ele dá um tiro na nuca dela e a usa como jantar. Sim, ele o corpo dela, além de ter cometido, e relatou que o gosto da carne dela era semelhante ao gosto de atum. E graças ao seu pai, um rico empresário, ele não foi preso e continua solto no Japão. E ainda afirmou que agora tem vontade de comer japonesa. E mesmo assim não fazem nada com o cara. Sachan.
Satchan é uma música infantil que gosto de aparentemente tem um peixe. significado bizarro e de duplo sentido por trás dela. Ah, Satchan. Seu nome na verdade é Sachiko. Só que por ser pequena, ela se chama Satchan. Que estranho, né, Satchan? Ah, Satchan. Ela gosta muito de banana. É verdade. Só que por ser pequena, ela só aguenta comer até a metade. Tadinha, né, Satchan? Ah, Satchan. Ela disse que vai pra longe. Será que é verdade? Só que por ser pequena, será que ela vai esquecer de mim? Me sinto sozinho, Satchan. Essa é a letra original, mas existem algumas lendas que dizem que tem mais 7 estrofes além dessas que eu lerei agora. Não Ah, entendi, Satchan, não. ela deixou um kimono. É verdade. Só por ser pequena, será que ela veio buscar? Que tristeza, Satchan. Ah, Satchan, ela perdeu as pernas nos trilhos. É por isso que ela virá para tomar suas pernas. Virá nessa noite, Satchan. Ah, Satchan, ela está guardando muito rancor. É porque ela foi empurrada e todos deram tchau. Que chato, né? Foram eles, Satchan. Ah, Satchan, na verdade, ela quer um amigo. É por isso que ela quer te levar junto. Como ela é boazinha, né, Satchan? Ah, Satchan, está chateada com você. Por que está vivo? Eu quero você. Eu quero, Satchan. Ah, Satchan, hoje foi o dia que ela morreu. Ela queria comemorar o aniversário, mas ela decidiu. Ela quer você, Satchan. Ah, Satchan, quando ouve essa música, ela se acalma. Você não quer cantar junto? Naquele mundo, Satchan. SSS Curve. Esse é um local em Okinawa, onde muitos japoneses morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então dizem que na SSS Curve você pode ouvir vozes, sentir espíritos te tocando, sentir-se observado, além de que todos que vão lá relatam que o lugar tem cheiro de morte. Esse é um anime japonês de 1964, inspirado na música Shin Shin Sheri. Eu não achei muitas coisas sobre ele, só esse musical. Se liga aí. Pera aí. Provavelmente deve ser da época. Pela qualidade da animação, você é antigo pra caralho, velho. Pra tu ter noção, não era nem animação, cara. Era desenho, frame por frame. O cara desenhava assim, fazia frame por frame com uma câmera. Não era nem animação. どんどんとよりまだ高いなんて素敵なその眺めチェムチェムネチェムチェムネチェムチェムチェリー私は煙突そ O bagulho frame por frame pode ser uma animação, mas tem outro nome pra isso aí. Eu só esqueci o nome. Isso, stop motion. Exatamente, calmamos. O incidente Petit Angel. 4 garotas estavam em Shibuya em julho de 2003. Um homem chamado Kotaro Yoshisato as chamou para seu apartamento, dizendo que pagaria R$500 para elas caso limpassem a casa dele. O mesmo criou um clube chamado Petit Angel, e para não me estender muito, ele criava vídeos ilegais de garotas menores e vendia ilegalmente. Se é que vocês me entendem. Assim que elas entraram, elas foram eletrocutadas e amarradas. Até que uma das garotas acordou e conseguiu tirar as amarras. Ela percebeu que estava ficando tonta e que tinha um gás estranho pelo apartamento. Então ela fugiu e chamou a polícia. Quando eles chegaram, viram o corpo de Kotaro morto por inalar o monóxido de carbono. Ninguém sabe até hoje o porquê ele fez isso ou o que aconteceu. E aqui tem uma lista de coisas que deixam a história mais estranha ainda. A polícia nunca fez autópsia no corpo de Kotaro. A mente do corpo do rapaz estava queimada mesmo que o vinil estivesse virado para ele, o que causaria muito calor. As garotas disseram que não tinha nenhum cheiro de queimado, apesar de um gás estranho. A polícia não investigou mais nada do Kotaro, só fecharam o caso mesmo sabendo que haviam mais vítimas e mais pessoas envolvidas. Foi descoberto que alguns membros da polícia entraram no prédio alguns dias antes do incidente. O dono do apartamento era um político famoso e provavelmente era cliente de Kotaro. O livro que continha o nome dos clientes simplesmente desapareceu, entre aspas. Um jornalista chamado Satoru Someia, que investigava independentemente o caso, foi encontrado morto, amarrado e esfaqueado boiando na Baía de Tóquio. E apesar de tudo isso ser suspeito e estranho, a mídia simplesmente ocultou o caso e não falou nada sobre isso. Tegami. Esse é um jogo no estilo Sound... porque assim, é igual no Rio, mano.
Corpo morto é... O que que falam? Afogamento. Não. Ah, tem 30 marcas de faca nas costas. Ah, afogamento. Tá na água, é afogamento. Breve é uma visual novel com foco na ambientação, sons, música e contexto sobrepondo as imagens. A história começa no Nichan, quando um usuário pergunta se alguém conhece o jogo Tegami, e alguém responde dizendo que a sinopse do jogo era de um garoto que fazia cópias ilegais de jogos, e um dia fez um jogo semelhante a GTA. Enquanto ele jogava, a energia de sua casa caiu e apareceu uma coisa na TV dele. Enfim, o jogo ia rolando, etc, mas o Tegami sempre travava em uma cena em que o protagonista ia entregar uma carta em uma colina. Então o cara que estava escrevendo no Nichan, ele também disse que emprestou esse jogo a um amigo que desapareceu e só 6 meses depois encontraram seus pertences próximos a uma colina. Após isso ele ficou com medo e tentou descartar o jogo. Mesmo assim, ele apareceu de volta em sua gaveta. O mesmo gravou algumas gameplays e postou, mas a única coisa que temos disponível é a tela inicial de Tegami, já que a maioria dos vídeos datam há mais de 20 anos, ou seja, viraram Lost Media. Muitas pessoas começaram a comentar e a jogar o jogo, mas logo começaram a associar o game com o cara que estava postando suas gameplays no Nichan. Já que ambos eram jovens que estavam games, uma grande parte dessas pessoas por medo ou por outras razões pararam de jogar, mas as que continuaram simplesmente sumiram de um dia para o outro. Queria que tu fizesse favor pra mim. Desce na minha cabeça. Dor de cabeça. Junko Furuta. Junko, uma jovem de 17 anos que trabalhava em um emprego de meio período e tinha boas notas. Em 25 de novembro de 1988, às 8h30 da noite, enquanto ela voltava de seu emprego, a mesma foi raptada por membros da Yakuza. Eles a levaram a um armazém. Logo ligaram para seus amigos da Yakuza para em ela coletivamente, uma prática comum entre os membros. Então ela foi levada a uma casa onde ficou 44 dias. Eles forçavam a garota a dizer para seus pais que ela estava bem. Nesses 44 dias ela foi torturada, apanhou com metais e taco de beisebol, além de ter sido torturada diversas vezes. Eles também forçaram ela a beber a própria urina e se alimentar de baratas. As torturas consistiam em queimá-la, mutilá-la. As torturas eram tão absurdas que a própria garota... Mas o que ela fez? Bom, pelo que eu sei, um desses membros gostava dela. Aí, quando um desses membros foi se declarar pra ela recusou, mas ela recusou de uma forma simpática. Aí o cara ficou puto. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho. Eu já vi coisa semelhante em umas facções aqui do Brasil. Calma aí, Mas os caras só, tipo, deixa careca e manda meter o pé na favela. Não chega a ser tão bizarro assim, não. Pedia para ser morta. Então, após esses 44 dias infernais, a garota veio a falecer. Seu corpo não aguentou. Então a gangue colocou o cadáver da jovem em um barril de 55 litros e colocou cimento. A gangue toda foi presa. A pena deles varia de 10 a 20 anos. Essa é uma banda que seu significado é 10 a 20 só. vômito, giri, diarreia, gigigi, hahaha. É um nome bem estranho, e essa banda é conhecida por produzir noise, ambiental e metal. Mas tem um porém, os membros dessa banda fazem coisas bem estranhas no palco, como se masturbar enquanto toca as músicas ou vomitar um nos outros. É bastante bizarro. Unidade 731. Não, ele tá falando que eles jogam mijo nos outros. É o que ele falou no início. Unidade 731 foi uma unidade militar. Essa palavra ali é jogar mijo. Durante a Segunda Guerra Mundial pelo Império Japonês na Manchúria Para pra chinesa, isso, viado. usavam um campo para experimento com os chineses e para treinar os jovens soldados japoneses. Eles deixavam pessoas no frio, e quando eu digo frio, é porque a Manchúria faz frio de 30 a 40 graus negativos. Caralho, Lá os bicho. chineses eram tratados como lixos, e a Unidade 731 foi um filme produzido por uma produtora de Hong Kong. O filme em si é cheio de gore e coisas bizarras, já que ele foi inspirado nessa unidade real. Mas o pior dele, e o que fez ele ser proibido em vários países do mundo, foram duas coisas. 1. Abuso animal. Utilizaram simplesmente um gato real em uma cena onde supostamente vários ratos estariam comendo ele. Claro que foi atuado, mas o gato foi simplesmente jogado e largado dentro de um multirão de ratos. E o segundo motivo foi que usaram um corpo real para a cena de autópsia e remoção do coração em um experimento do filme. Sim, o corpo de uma pessoa. Por esse e pelo filme ser muito violento e cheio de gore, o mesmo foi banido em muitos países do mundo, inclusive no Japão. Conta pra gente assistir, rapaziada. Só pra... Se você encontrar, né? O banheiro trancado.
Tinha um banheiro no terceiro andar do dormitório da minha escola. Ele sempre me pareceu estranho. Ele passava uma aura negativa. Além de que ele já estava inutilizado há alguns anos. O dormitório em si estava velho e com as coisas caindo aos pedaços. Esse dormitório se baseava em 2 beliches, com um dormitório sendo dividido entre 2 alunos do ensino médio e 2 alunos do ensino fundamental. E como eu fui o último a escolher a cama, eu fiquei com a cama de cima próxima da porta. Certa noite estava muito quente e úmido. Eu estava com dificuldades para dormir. A única coisa que eu conseguia escutar eram os outros 3 alunos roncando. Até que eu comecei a sentir algo muito estranho e me arrepiei. Quando eu percebi que estava paralisado, e logo pensei que estava tendo paralisia do sono. Quando vi a porta do banheiro abrindo. Na hora eu fechei meus olhos e escutei os passos vindo do banheiro. E eu escutei aquela coisa andando de quarto em quarto e ficando parada em cada porta. Até que aproximando cada vez mais de mim. Antes, Leon já tá subindo em 4K. Eu senti a isso. sua respiração quente e ofegante. Até que a coisa disse, Agora minha fodeu. cama. Na hora eu simplesmente desmaiei. No outro dia eu perguntei para o zelador do dormitório, pensando que ele falaria que foi só um pesadelo e riria da minha cara. Mas não, ele disse, ah, então você também viu aquilo? E eu não um pesadelo e riria da minha... Aqui dá pra botar os Play 2, ó. Fetch. Aqui, ó. Play 1, Baby, em pé. Play 1, Fetch. Eu acho que o seu tá Play muito... 2, ó. Os 3 Play 2 Slim aqui, mais 3 aqui. Aí aqui, Play 3, Fetch. Play 3, Fetch, PS4. Perfeito, já fechar. Uai, minha cara. Mas não, eu ele acho que disse, o seu tá muito viciado nisso. ah, então você Não, também é viu só- aquilo? E eu nunca mais vou esquecer dessa noite. Esse é um canal bizarro japonês que eu achei no Reddit, que tem vários vídeos estranhos e meio perturbadores, que eu não entendi nada por estar tudo em japonês. E como o trator não é muito bom, as coisas ficam meio estranhas. Eu não sei sobre o que é esse canal, talvez seja uma espécie de RG, ou talvez um troll. Então se você souber japonês, coloca aí nos comentários, talvez dê pra dar uma investigada nisso. Mas eu realmente acredito que seja só um RG, ou que seja um troll, já que se você traduzir a descrição dos vídeos do cara, é basicamente ele perguntando se a gente já viu o filme de Kimetsu ou algo do tipo. Eu vou colocar alguns vídeos dele aí e tirem suas próprias conclusões. Que merda é essa? Sei lá, eu gostei desse vídeo. Me dê, papai. Parry mandou 5 reais. Acho que agora sei que a Miss Lose gosta de mulher. Me dê, papai. Rica mandou 5 Vou dar um reais. tiro na webcam. Quanto pra olhar o histórico de pesquisa do tablet da Milhouse? Ué, Pior que a gente sempre tá olhando, não tem nada não. qual é, cara? Que isso? É que é aquilo, rapaziada. Eu já tive a idade dela. E essas coisas a gente sabia já, até com 11 anos, mas a gente não ficava pesquisando não, mano. Eu não ficava vendo essas coisas. Mas sabia o que era, porque escola, moleque fala alguma coisa, isso aí não tem nem como... Feijoada mandou Não tem nem 5 como reais. impedir, mano. Coé Renan, um dos malucos que torturou a japa aí tem perfil no Twitter, bota aí @DNGQuiraqueto, bota a rapaziada pra dar uma moral lá e seguir a lenda. Que Parry. isso, que isso. O cara já tá solto. Não, Porra, o que cara merda. faz isso e o cara ainda tem coragem de aparecer na internet ainda. Não é pra tá solto nunca uma merda dessa. Não, Nunca. o foda nisso, o foda é que o cara, ele ainda tem a coragem de aparecer na internet depois disso, dessa atrocidade que ele fez. Mas aí... Foi pra rir. Falou que foi pra rir, foi perdoado. Inclusive foi solto por causa disso. Era uma pegadinha. Cara, isso aí é pra bobalhar, mano. É o brain rot da época, é assim. Sei lá, pra mim, isso daí dá pra me ver numa boa. Só dá um pouquinho de cultura. E eu sei de bom. Numa boa. João Flight 123.
Esse foi o maior acidente de avião da história. 520 das 524 pessoas que estavam lá morreram. Ele ocorreu durante um festival no Japão chamado Obon, que é quando os japoneses se juntam às suas famílias e rezam pelos seus ancestrais. E muitas pessoas viajam para ver suas famílias nessa época, por isso o avião estava tão cheio. O voo era de Tóquio para Osaka, dando apenas 12 minutos, bem rápido não. Porém o avião estava com defeito. Durante a decolagem, a parte de trás dele soltou e eles perderam o controle. Mas a parte mais bizarra desse voo é que temos uma foto antes do avião cair com os passageiros, e o áudio de quando o avião estava caindo com o piloto dizendo: "É o fim, não há mais nada a se fazer." Cara, isso aí, mano. Os caras foram guerreirão, mano. Vai deixar depilação, né? Não, peraí que eu tô só ouvindo. Os caras foram guerreirão nessa. Atrapalha não, filha da puta. Tenho certeza que é alguma merda. Amigo. Porra, o quê? Amigo. Mano, isso aqui eu recomendo vocês verem o áudio completo. Porque os caras foram guerreirão, mano. Os caras quase conseguiram. Infelizmente todo mundo. Midori Shoujo Tsubaki. Midori é uma obra feita por Suehiro Maruo. Ela foi lançada em 1992 e que foi banida no mundo todo. A história começa com o pai de Midori, a deixando sem falar nada. E sua mãe também vem falecer de forma bizarra. Sim, os ratos se alimentam dela. Logo após, Midori conversa com um senhor de meia idade chamado Arashi, que vira meio que o daddy dela, dizendo que vai pagar tudo pra ela e dar um lugar para ela morar. Quando na verdade era um show de horrores cheio de pessoas bizarras e deformadas, onde ela passou por vários tipos de tortura, como física, psicológica, abusos e por aí vai, incluindo matar os cachorros dela e obrigar ela a comer. Até que do cu do mundo surge um cara que parece ser muito do mal chamado Matsumisui, um ilusionista com cara de vilão. Mas na verdade ele é gentil, e no final eles até acabam se casando, mesmo ela tendo apenas 12 anos, o que é meio estranho, já que ele parece um velho. Ele protege ela e faz tudo de bom pra ela, até que ele começa a usar seus poderes pra fazer Midori ter a ilusão de que seus pais estão vivos, mas não estavam obviamente. E no final ela e o homem acabam saindo do circo, indo morar na cidade grande, juntos como um casal feliz. Então Matsumisui certo dia pede pra ela esperar, mas ele nunca mais voltou assim como seu pai. E é Barry mostrado no mandou anime. R$5. Nos 40 japoneses sabiam pilotar avião. Antigamente era melhor. Que ele foi esfaqueado. Então Midori, preocupada, começa a procurar por ele pela cidade, correndo por vários lugares, cenários e pessoas repetindo, até que acontece algo terrível. Ela começa a escutar risadas. Era tudo uma ilusão que Matsumisui criou pra ela. E nada daquilo aconteceu de verdade. Ele nunca amou, e todos só estavam usando ela como objeto de risada. Ela perdeu tudo, toda a esperança e vontade que tinha. Eu cheguei a ver algumas pessoas dizendo que essa obra foi inspirada em relatos reais, principalmente uma mulher, depois da Segunda Guerra Mundial, que fizeram ela comer os cachorros dela, a mãe dela morreu, e dizem que as torturas e abusos que acontecem no anime também se inspiraram nas torturas que essa mulher acabou sofrendo. Inclusive o marido dela traía e abusava dela, que no anime foi caracterizado como ilusionista, metaforicamente, um marido de fachada que no fundo só causava mal a ela. Brazilian Human, 1994. Sim, Brasilzão no meio, mas não é algo que a gente deveria se orgulhar, pra ser bem sincero. Eu não vou poder mostrar a imagem aqui, mas ela se trata de um homem decepado de forma bizarra, que fez muitas pessoas pensarem que foi feito por alienígenas. Eu vou falar um pouco da autópsia, mas eu vou evitar algumas palavras que possam derrubar meu canal. Corte na orelha e completa remoção do cérebro. Orelha esquerda arrancada fora. Os 2 olhos foram arrancados. Pele no rosto. Vários furos na parte frontal do corpo. Músculo do braço direito torcido.
peitoral torcido, marcas em seus ombros mostrando sinal de resistência da vítima, umbigo removido, incisão de 1,5 centímetros no ligamento inguinal, remoção dos testículos, falha ao tentar remover o pênis da vítima criando uma vagina artificial, músculos removidos do eixo, remoção do ânus com uma incisão de 15 centímetros, furo entre o segundo e o terceiro dedo dos 2 pés. Dá pra fazer isso? Otsukare-sama. Otsukare-sama é uma suposta imagem amaldiçoada que um user postou no Nichan, mas são só bonecas, certo? 10 minutos depois de postar a imagem, ele diz que quem olhou para ela deve seguir suas instruções do serviço à risca, ou algo terrível iria acontecer com eles. Primeiro, enche um copo d'água. Logo, desliga as luzes. Agora tu beba bota água isso pra gente imediatamente. ver. E seu serviço foi finalizado. Otsukare-sama. Então, após uma semana, o dono do post simplesmente sumiu. E um cara começou a questionar o porquê que ele fez todo mundo praticar esse serviço ou ritual. Teria ele, na verdade, usado as pessoas para algo ruim? O dono do post escreveu ele todo em kanji. A única coisa que ele escreveu em katakana foi Otsukare-sama, que significa bom trabalho. Você deve estar cansado ou algo do tipo. É uma expressão lá no Japão. Eu não consegui achar uma tradução literal para isso. É mais um termo. Mas existe um segundo significado, que é estar possuído. E a teoria se consiste nisso, de que a imagem, ela não tinha nada de mal nela, nada de ruim. Ela era só de fachada. E o dono do post fez aquilo só para atrair mais pessoas, para elas fazerem o ritual que ele queria. Não sabemos o porquê. Será que elas estão possuídas hoje em dia? Uncle Geral Su. fez o ritual. Essa é uma imagem bizarra que eu não vou poder mostrar aqui, mas de um idoso na casa dos seus 90 anos que foi tomar banho na banheira. Porém, talvez devido ao calor, ele acabou falecendo lá. Encontraram seu corpo 2 semanas depois. O corpo dele já estava derretido, criando assim uma massa homogênea com a água. A única coisa que tiraram de lá foram seus ossos. O resto era um líquido misturado de sangue, gordura, pele, órgãos, entranhas e etc. Tudo isso foi por causa do calor. Porra. O cara tava numa sauna gay. Eita, pai. Vamos ver aquele pedaço. Quero ver. Daqui a gente vai O cara botou... Era um vulcão, tava perto. Mas o cara também tinha 90 anos. Bom, esse é o fim do iceberg. Calor Eu da espero que vocês Paraíba. tenham curtido.